Já amarra, ó Pai, as legiões, ó Pai. Coloca o céu inteiro, ó Pai, em favor, Pai, dessa igreja, deste povo. Deixa altar, Pai, nessa rua, no pôr do sol. Meu Deus, que se abra os céus, ó Pai. E eu peço agora, Deus, Pai, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 6, o versículo 9, amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 9. Todos encontraram? Eu vou lendo para nós ganharmos tempo. Portanto, vós orareis assim. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 6, versículo 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal, porque de ti é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém? Os irmãos podem sentar. Oh, glória. Olha para esse irmão, fala, não converse comigo, viu? Balança ele mais forte, fala, não converse comigo, viu? Porque é hora de Deus bradar nessa noite. É hora de Deus continuar a falar. Quem quer que Deus continue a falar aí, diga glória a Deus. Essa é uma oração que Jesus deixa como modelo. Oração, irmão, traz intimidade. Oração traz comunhão. Oração traz direção. Por que traz direção, irmãos? Porque quando você ora, o Espírito Santo de Deus desce. E quando o Espírito Santo de Deus desce, ele começa a falar para você o que está errado na tua vida. Quando você começa a orar, quando você começa a consagrar a tua vida, o Espírito Santo de Deus, aleluia, ele começa a falar, aleluia, tudo que está errado. Ele começa, aleluia, a nos confrontar naquilo, aleluia, que nós estamos errados. Porque hoje nós estamos vivendo uma geração que não ora. Por que não ora? Porque não quer ser confrontado, aleluia. Uma geração rebelde que não quer ser confrontada, que não suporta a palavra, aleluia, que não suporta a presença. Um bando de hipócrita que quer a presença, mas não quer a palavra, quer a presença, mas não quer obediência, quer a presença, mas não quer congregar, quer a presença, mas não quer obedecer. E quando o Espírito Santo de Deus desce, meu irmão, aleluia, ele começa a colocar os pingos nos i. Quando o Espírito Santo de Deus desce, irmão, aleluia, é por isso que Jesus fala, orai e vigiai. Aleluia. E quando você ora e não vigia, o Espírito Santo de Deus te confronta. Davi era um homem de oração. Davi era um homem que tinha intimidade, aleluia. Davi era um homem, irmão, aleluia, que tinha comunhão com Deus. Mas quando peca, aleluia, a Bíblia diz, aleluia, em Isaías, se eu não me engano, 49, 59. A Bíblia diz, eis que a mão do Senhor não está encolhida para vos abençoar, nem os seus ouvidos agravados para que não os possa ouvir, mas as vossas transgressões, as vossas iniquidades, faz divisão entre vós e Deus. Quando Davi peca, o Espírito Santo de Deus sai de cena, o Espírito Santo de Deus sai da casa. E aí, irmãos, aleluia, ele não tem, aleluia, passa a não ter consciência do seu erro. Tem, mas está tendo ali, mas está tendo de leve. Ao ponto que quando o profeta Natan, aleluia, faz uma parábola para ele, aleluia, ele dá réu. Ele fala que esse cara tem que ser morto e tem que ser castigado 4 vezes mais no erro que ele mesmo cometeu. E quantas vezes isso acontece na igreja? Nós é bom para exortar o pecado do povo, mas não é bom para exortar o nosso erro, aleluia.
Nós somos bons para apontar o adultério do povo, mas não olhamos para o nosso erro, aleluia. Bom para apontar a fofoca do outro, mas não é bom para apontar a sua própria fofoca, aleluia. Bom para apontar, aleluia, quem está pecando, quem está errando, mas não olha para si mesmo. E é por isso que Jesus disse, se nós julgássemos a nós, olha para esse irmão, fala, passa a se julgar, aleluia. Passa a se autoanalisar, aleluia. Jesus disse, irmão, aleluia, quer tirar, aleluia, o cisco, aleluia, do olho do irmão, mas não tira a trave do seu olho. Oração, irmão, aqui Jesus padroniza, aleluia, dentro da oração, aquilo que ele quer. Se eu perguntar até para o ímpio, aleluia, você é filho de Deus? Ele vai falar, eu sou filho de Deus. Mas pergunta para esse irmão aí, você tem certeza que você é filho de Deus? Aleluia. Balança ele mais forte, fala, você tem certeza que você é filho de Deus? Aleluia. Porque Romanos 8,14 a Bíblia diz, os filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Agora pergunta para esse irmão, será que o Espírito Santo está te guiando mesmo, irmão? Aleluia. Será que ele está te guiando? Porque tem pessoas que falam que é guiado por Deus, aleluia. Mas vende a casa e não pergunta para Deus se é da vontade de Deus, aleluia. Sai de uma igreja e não pergunta se é da vontade de Deus, aleluia. Muda de cidade e não pergunta se é da vontade de Deus. Vai namorar e não pergunta se é da vontade de Deus, aleluia. Faz o que dá na telha, é pastor de si mesmo. Não deixa Deus te guiar. Olha para esse irmão e fala, deixa Deus te guiar, aleluia. Balança ele mais forte, deixa Deus te guiar. Era mais fácil para mim, irmão, estar pastoreando lá no Santo Antônio, mas Deus me colocou aqui, por quê? Olha para esse irmão e fala, é Deus que te guia, aleluia. E sabe por que ninguém quer ser guiado por Deus? Porque Deus vai te colocar numa portinha de Mateus 7,13. Aonde a Bíblia diz que a porta é estreita, aleluia. Porta estreita, irmão, aleluia, é espinhosa, aleluia. Porta estreita sangra, aleluia. Porta estreita tem cruz pesada, aleluia. Porta estreita tem inimigos querendo te açoitar, aleluia. Porta estreita é você andar sozinho, todos querendo te matar. Porta estreita é andar em santidade, aleluia. Porta estreita é você dizer não para o pecado. Isso é porta estreita. Só que hoje nós estamos vivendo uma geração de um povo que não quer saber de porta estreita. É um evangelho fácil. É um evangelho de oba-oba. E eu digo uma coisa, irmãos. Nós evangélicos do Brasil, nós ainda não estamos sendo perseguidos, viu? Não estamos, irmão. Nós passamos uma lutinha, mais ou menos, irmão. Isso não é luta, não, irmão. Nós ainda não estamos sendo perseguidos, não, irmão. Muitos lugares aí afora, os crentes, para ser crente, irmão, aleluia, tem que morrer pelo evangelho. Tem que ficar escondido. Nós não estamos passando perseguição, não, irmão. Aí os crentes hoje, irmão, qualquer lutinha quer desviar, qualquer lutinha quer parar. Não suporta a correção, não suporta, aleluia, um pastoreado. Você sabe qual é o primeiro princípio do bode, irmão? Meu negócio não é com homem. Esse é o primeiro princípio do bode. O primeiro princípio da casa rebelde. Meu negócio não é com homem. Então, meu irmão, então você tem que pedir para o anjo descer do céu e te pastorear. Porque Abraão era de carne e osso. José era de carne e osso. Abraão, Isaac, Jacó, de carne e osso. Os profetas, maiores e menores, de carne e osso. Os juízes que tiveram aqui na terra, foi de... Até Jesus, quando desceu na terra, a Bíblia diz que ele é o verbo que se fez carne. Até ele veio na terra de carne e osso. Olha para esse irmão e fala, se você quiser compromisso com Deus, aleluia, você vai ter que obedecer um homem de carne e osso, aleluia. Porque eu te digo, irmão, se você não obedecer a um homem de carne e osso, Deus não tem compromisso com você. Hebreus 13:2. O que resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus.
Hebreus 13:17, a Bíblia diz: obedecei os vossos pastores, porque eles zelam e velam pelas vossas almas. É o pastor que vai dar conta de você para Deus. Por isso que na carta ao Apocalipse, Jesus vai falar ao anjo da igreja de Sardes, ao anjo da igreja de Filadélfia, porque Deus está retratando ao anjo da igreja, porque Deus vai cobrar o pastor, aleluia. Deus vai cobrar o sacerdote, aleluia. Deus vai cobrar, irmãos, Deus cobrou o próprio Jesus, porque quando ele estava aqui na terra, que ele estava lá no Getsemane, na Bíblia diz, suando sangue, porque ministério, irmão, é suar sangue, viu? Ou você está achando que ministério é ir para a praia? Você está achando que ministério é você ter 1 milhão de seguidores? Você está achando que ministério é ter like? Você está achando que ministério é, nossa, como tu prega bem, como tu revela bem, como você está achando que ministério é isso? Ministério é sangue no olho, meu irmão, aleluia. Ministério é sangue na canela, aleluia. Ministério é gente te odiando, ministério é gente te perseguindo, ministério é cruz, ministério é espada. Isso é ministério. Jesus dizendo, eu não vim trazer paz à terra, eu vim trazer espada. E o povo estava pensando que Jesus ia trazer só bênção, porque ele fazia um monte de milagre. Jesus falou, não vim trazer paz, eu vim trazer foi espada. Está lá em Mateus 10:34. E ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque o negar a si mesmo é você negar os desejos da carne. A cruz é ministério, porque irmão, quem quiser ministério é cruz, e é pesada. Vamos para a Bíblia, irmão, aleluia. Pega o filho, aleluia, de João Batista, o último profeta, decapitado. Jesus morreu na cruz. Estevão, apredejado, aleluia. Isaías, cerrado ao meio, aleluia. O próprio apóstolo Paulo, decapitado. Por quê, irmão? Por pregar a palavra. Lucas 6:26, a Bíblia diz, ai de vós, quando todos falarem bem de vós, porque assim fizeram com os falsos profetas. O falso profeta, irmão, é nada mais, nada menos que um pastor que está conduzindo toda a igreja para o inferno. Por quê? Porque esse pastor, irmão, aleluia, ele só prega a benção, mas não prega o dono da benção. Prega a benção, mas não confronta quem está na prostituição, aleluia. Prega a benção, mas não confronta quem está no pecado, aleluia. Prega a benção, mas não confronta jovens hoje, que está na igreja, aleluia, mas fuma na guilherme, fica com 10 na escola, rabassuri canta, aleluia, está na igreja, mas anda de saia curta, saia colada, rabassuri canta, está na igreja, mas é cheia, aleluia, de vaidade. Irmão, aleluia, a Bíblia diz que lascívia, os que cometem lascívia, está lá em Gálatas 5. Lascívia é o Deus da sensualidade. Mulheres, entendam uma coisa: o seu corpo é templo do Espírito Santo. A sua sensualidade é só para o seu marido. Se você está sensualizando, você está patrocinando a cobiça de outros homens. Porque a Bíblia diz que a cobiça prende a alma de quem a possui. Está patrocinando pornografia, prostituição, masturbação, aleluia, adultério. A lascívia patrocina tudo isso daí. Prostituição, no grego, é porneia. Porneia, por isso que a maior indústria do mundo é a pornografia, que leva à prostituição, ao sexo ilícito antes do casamento. Hoje os jovens hoje não querem se guardar, aleluia, foi escândalo hoje uma jovem virgem. É jovem que manda nude pro namorado, é jovem que fica postando de linguinha, eu não sei para que essa linguinha pro lado de fora, tá querendo o quê, meu irmão? Aleluia. A linguinha pro lado de fora, é postando com os peitos de fora, é postando com as pernas de fora.
É lascívia e leva para o inferno. É homem andando com calça coladinha, mostrando os bagos. É sensualidade, vai para o inferno. Andando com camisa regata, andando com roupa apertada, para sensualizar as irmãs. É pecado e vai para o inferno. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Lascívia leva para o inferno. Lê lá Gálatas 5. É o Deus da sensualidade. É o culto ao corpo. A deusa grega Eros. O culto ao corpo. É o que nós estamos vendo aí. Eu aconselho as irmãs, os irmãos ir para a academia porque é saúde, faz bem para o corpo. Mas vá para a academia e seja crente. Não chega lá, veste uma roupa curta, mostrando tudo, e fica lá na posição do cachorro, levantando a perna, aleluia, despertando lascívia. É as irmãs que vai para a academia com a garrafinha e andando assim, e cada 20 carros que passa, 80 buzina. Lascívia leva para o inferno. Lascívia leva para o inferno. É pecado. É pecado, irmão. Porque aqui Deus está falando da santificação. Santificado seja o teu nome. A palavra santificação no hebraico é kadosh, que quer dizer, irmão, separado para Deus. Olha para esse irmão e fala: Deus te quer separado das coisas deste mundo. Aleluia. Deus te quer separado. Não adianta, irmão, aleluia. Ou é ou não é. A Bíblia diz: aquele que é santo, santifique-se mais. Aquele que é sujo, suje-se mais. Santidade, irmão, sem a qual ninguém verá a Deus. Quem quer ver Deus aí? Aleluia. Venha o teu reino. Essa palavra reino, irmão, é governo. Deus, Ele quer governar a sua vida, Ele quer conduzir os seus passos. Deus, Ele quer governar o seu ministério. Deus quer governar o seu casamento. Deus quer governar as suas finanças. Deus quer governar você tudinho. Ele quer governar o seu projeto, aleluia. Você é projeto de Deus. Não deixe o diabo colocar o dedo nele. E é por isso que Deus vai falar: seja feita a tua. Mas hoje as pessoas querem que a vontade dela seja feita. É minha vontade. Não obedece pai, não obedece mãe, não obedece professor, não obedece patrão, não obedece ninguém. Rebelde. É casa rebelde, é rebelde de todo lado. É rebelde com o pai, rebelde com a mãe, rebelde com o pastor, rebelde com liderança, rebelde com o professor, rebelde com o patrão, rebelde com todo mundo. O nome dele é rebelde. Acho que ele gostava, ele ia ser o personagem principal daqueles rebeldes. Só falta a gravata vermelha. E eu estou com uma preocupação com os jovens, irmãos. Porque 1 João 2,15, a Bíblia diz: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É difícil, irmão, porque hoje os jovens são apaixonados pelo pecado. Apaixonados pelas amizades. Apaixonados pelas redes sociais. Você pega um jovem hoje, não é 24 horas por dia. É igual os valentes de Davi, irmãos, que quando eles iam lutar, a espada grudava na mão. Os jovens de hoje é o celular que estão grudando na mão. Celular grudando na mão. É uma paixão, irmão, uma paixão pelo pecado, pelos ficantes. É jovem que vai para a revoada, fica com 10, 15 numa noite só. Jovens que têm vergonha do evangelho, vergonha da palavra. Quando vê um crente, faz não sai, parece, falta dar um infarto. Tipo, ela, aqui não, você vai mostrar e saber que eu sou. Aí a Bíblia diz: se você se envergonha de mim, ele vai se envergonhar de você naquele grande dia. Aí eu falei para Deus: está difícil, porque os jovens estão muito apaixonados pelo mundo. Porque chama para oração, rapaz, não vem de jeito nenhum. A Eliane botou até um lanche aqui, mas não vem nem
Mas bota retiro. Meu irmão, 4 horas da manhã, estão tudo me ligando. Bora, pastor, bora, levanta. Rapaz, até os mortos ressuscitam. Apareceu um jovem, mas moço, tu não tinha morrido, moço? Ressuscitei só para vir para o retiro. Tem jeito. Então, jovem, toma cuidado. Serve para o adulto, serve para mim também. Tomar cuidado com amor ao pecado, com amor ao mundo, às coisas deste mundo. Porque se o amor de Deus não estiver em você, meu filho, você está enrolado. É jovem que ama mais o amiguinho. Tem jovem que ama mais o amiguinho do que a própria mãe, do que o parente. Tem jovem que o negócio é tão feio que ele tem vergonha até da mãe, da avó. Quando está na escola, não, mãe, aqui não. Minhas amiguinhas vai ver. Minhas amiguinhas vai ver. Eu quero ver quando você estiver lá no hospital, lá, se a sua amiguinha vai lá te visitar. Quero ver se você estiver lá no hospital, se a sua amiguinha vai lá te visitar. Abaçore canta, aleluia. Eu quero ver se pegar a pança de um aí, se sua amiguinha vai cuidar de você. Que é sempre o pai e a mãe, sobra sempre o pai e a mãe cuidar. Aí eu quero ver. Ou se for preso, por andar para os má companhia, eu quero ver se o amiguinho vai lá. Quem é que vai? O pai? Não. Por isso que a Bíblia diz, honra o teu pai e tua mãe, para que tudo vá. Honrar pai e mãe. Cuidado, gente. Tem que honrar a liderança. Primeiro princípio é honrar pai e mãe. Depois, as lideranças. As eclesiarquias da igreja. Os pastores, os obreiros, tem que honrar. Porque hoje nós estamos vivendo uma geração de gente que é pastores de si mesmo. Amantes de si mesmo. Não se sujeita, irmão. Eu não vi ninguém que se rebeliou, que se deu bem. O diabo se rebeliou, Deus expulsou do céu, foi tudo para o inferno. Fez o inferno só para eles. Corá se rebeliou, Deus abriu a terra, foi tudo engolido. Acã, ele e os filhos dele, foi tudo morto. Os exemplos na Bíblia, eu não vi nenhum que se safou. Então, olha para esse irmão e fala, meu filho, obedeça. Aleluia. Jesus disse, é melhor obedecer do que? É melhor obedecer, meu irmão. Obedece, irmão, a quem Deus te colocou como liderança. Obedece seu pai e sua mãe. Obedece lá no seu serviço. Obedece, aleluia, as autoridades espirituais aqui na terra. Obedece, irmão. A Bíblia diz, Deuteronômio 28:8, quando você obedecer, a bênção vai atrás de você, aleluia. Quem quer que a bênção vá atrás de você, aleluia. No 3, a Bíblia diz, colocarei por cabeça e não por cauda, quando obedeceres os meus mandamentos que hoje te ordeno. Mas a classificação para os rebeldes é, maldito será no campo. Maldito será a macieira. Por quê, irmão? Olha, irmão, a rebeldia é um pecado tão grave que até os filhos passam a ser amaldiçoados. A rebeldia é um pecado tão grave que a maldição chega para os filhos, chega para a tua casa, chega para tudo que tu colocar a mão. Mas quando tu obedece, a bênção chega na tua casa, no teu filho. Onde você colocar as mãos, a bênção, aleluia. Quem acredita, aleluia. Eu quero profetizar que a bênção de Deus vai estar na tua casa, na tua chamada, na vida dos teus filhos. A bênção de Deus vai estar na tua vida. Aleluia. Perdoa as nossas dívidas, como perdoamos nossos devedores. E não nos indudas a tentação, mas livra-nos do mal. Irmãos, Deus sempre vai te dar livramento. Esses dias, eu estava passando por uma grande pressão na minha mente. E eu lembrei de uma pregação, Deus fez eu lembrar de uma pregação que eu mesmo preguei aqui. Eu estava passando por uma pressão que eu não sabia para onde eu ia. E Deus chegou para mim e falou, não é você mesmo que prega lá, que Moisés estava para frente, olhava para frente e o mar estava fechado. Do lado o povo atribulado. E atrás, o faraó querendo matar. Não é você mesmo que estava pregando sob pressão para ter fé? Aí eu falei, é mesmo, né?
E eu falei que Moisés olhou para o alto, porque a Bíblia diz, Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e... Olha para o seu irmão e fala, o seu socorro vem de Deus, aleluia. Balança ele mais forte e fala, o seu socorro vem de Deus, aleluia. Deus tem socorro para você. Aleluia. Deus tem socorro e Ele vai te livrar do mal. Ele vai te livrar das tentações, irmãos. A maior forma de você se livrar das tentações é fazer o que Jesus diz. Diga não ao pecado. Porque a Bíblia diz, resistir firmes ao diabo e ele fugirá de vós. Como que você vai resistir ao diabo? Usando a palavra. Mas o problema é, pergunta esse irmão aí, o que é que tem nesse coração? Aleluia. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está. Irmãos, nós temos que colocar a palavra de Deus no coração. Porque quando a palavra de Deus vem para o seu coração, aleluia, todo pecado que vier te confrontar, você vai lembrar, está escrito. Quando vier a prostituição, você vai falar, está escrito. Quando vier as drogas, você vai lembrar, está escrito. Quando vier a rebeldia, você vai lembrar, está escrito. Quando vier o orgulho, você vai lembrar, está escrito. Aleluia. Olha para esse irmão e fala, escreve a palavra na tábua do teu coração, aleluia. Balança ele mais forte, fala, escreve a palavra, aleluia. Escreve a palavra. Perdoando, e eu encerro aqui, irmãos, nós temos que perdoar. Tem que perdoar, irmão. Não interessa grave o erro que o seu irmão cometeu, irmão, você precisa perdoar. Uma coisa, irmãos, que Deus me ensinou é ter, mas só que Deus me ensinou na fornalha, irmãos. É ter um coração limpo, ter um coração puro, a perdoar. Tá certo que às vezes a gente fica furioso, quer cortar a orelha de mal, mas você precisa, olha para esse irmão e fala, você precisa perdoar, aleluia. Tem que perdoar. E a Bíblia diz que é 70 vezes 7. Só que eu quero apresentar um contexto aqui, viu, irmãos? Por quê, irmão? O mesmo Jesus que ensinou a perdoar, que ensina o amor, é o mesmo Jesus que confronta os fariseus chamando de raça de víbora. Sabe por quê, irmãos? Eu vou dar um exemplo aqui. 2 adultérios, 2 profetas. Aleluia. Com o adultério da mulher adulta, Jesus demonstrou misericórdia. Jesus demonstrou misericórdia. E ele chegou diante de todo mundo e falou, quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Agora, com o adultério de Davi, Jesus já foi logo com a espada. Natan falou logo, ó, por causa do teu adultério, a espada não vai sair da tua. Por quê, irmãos? Membro normal e obreiro, o tratamento com o obreiro é diferente. Por quê? Porque conhece a palavra. E a Bíblia diz que seria melhor nem ter conhecido do que conhecer e praticar tais coisas. Por quê? Tem obreiro que na hora que o pastor vai corrigir, na hora que o pastor vai exortar, quer vir com essa conversinha de perdão. Irmão, quem tem que te perdoar não é eu, não, é a palavra, é Deus, irmão. Tu errou, tu tem que pedir perdão para Deus. Eu, como pastor, eu tenho que vir com o exercício da palavra, exortar, porque é meu dever usar o cajado e exortar. E aí, irmãos, a própria Bíblia está dizendo, odiados de todos sereis por causa do meu. Irmãos, quem odeia, fala mal. Quem odeia, quer tua morte. Quem odeia, está com raiz de amargura. Só que o que acontece? Um exemplo, se o Davi está com ódio de mim por causa da palavra, um exemplo, está aprendido. Se o Davi está com ódio de mim por causa da palavra, é problema dele. Eu estou com meu coração limpo e eu estou amando ele, porque eu demonstro o amor dele, o meu amor para com ele, exortando ele na palavra. Porque inimigo do Davi, estou dando um exemplo, viu? Inimigo do Davi é aquele que o Davi está errando e está pecando, e ele está aqui, meu filho, continue pecando, Jesus te ama.
Esse infeliz está levando, infeliz que eu falo que está pregando, está levando o Davi, por exemplo, para o inferno, porque não está confrontando ele no erro dele, no pecado dele. E outra coisa, irmão, se esse camarada diz que é seu amigo e não te confronta, ele não é seu amigo não, meu filho. Ele é tudo seu, mas ele não é seu amigo. Hoje é dia dos pais, mas eu quero ir nas mães, porque as mães é que sentam o aço mesmo. Quem é mãe aí? Levanta a mão. Porque os pais alisam muito, né? As mães não, as mães é chinela, né? A mãe, eu falo porque, irmãos, aleluia. Minha mãe me batia, minha tia me batia. E batia era de mangueira. E batia era de mangueira quando eu estava errado. Quando o filho está apanhando ali da mãe, quando o filho está apanhando ali, irmã Sônia, da mãe, ele está levando as mangueiradas ali, mas ele está apanhando porque ele não fica com ódio, com raiva, porque ele sabe que ele está errado, e ele sabe que a mãe dele está batendo nele em amor. Está batendo em amor. Ele sabe que a mãe dele ama ele. E a mãe sabe que ela precisa, irmã Cristina, fazer aquilo, por quê? Para que amanhã o filho dele seja um homem e seja uma mulher de verdade. Amém ou não amém, igreja do Senhor? Assim é o pastor e o profeta. Ele precisa exortar na palavra, para amanhã você ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Quem quer ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio do Espírito Santo, aleluia. Cadê esses homens de Deus e mulher de Deus aí, aleluia? Deus vai te exortar na palavra. Ele mesmo disse, eu exorto quem eu amo. Se Jesus não te exortar, meu filho, tu não é mais filho, tu é bastardo. Se ele te exorta, é porque ele te ama. Então, irmão, quem me odeia por conta da palavra, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou exercendo o meu exercício, e nem eu que quero fazer isso. É Deus que manda eu exortar na palavra. E o próprio Davi dizia, os meus inimigos se multiplicam sem causa nenhuma. Então, meu irmão, quem me odiar por conta da palavra, meu irmão, você não está me odiando, você está odiando é Deus. E eu não tenho nada a ver com isso. Agora, eu preciso exercer o meu exercício, que é pregar a palavra e usar o cajado. É por isso que eu nunca tive medo de perder ninguém por conta da palavra. Se chegar alguém, pastor, eu estou saindo, irmão, vai, Deus abençoe. Eu tenho que exercer o meu exercício, que é pregar a palavra. Cadê o povo que quer ouvir a palavra de Deus? Eu encerro aqui. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz, se coloque de pé. Aleluia. Oh, glória. Pega na mão do seu irmão. Abassuricando.